Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Os Grandes do Rio. Hoje temos bastante coisa para falar, hein? Vamos falar do Vasco da Gama que se classificou de forma sofrida e suada ontem. Vamos falar das polêmicas falas de John Textor, tá? Que está afirmando que a arbitragem do Brasil é comprada. Vamos falar do Flamengo que contratou um jogador, as falas também de Marcos Braz, tá? Sobre as declarações de Textor. Vamos falar do Fluminense, que tem desfalque de 3 jogadores para o primeiro jogo da semifinal. Tudo isso logo após a vinheta. Fique conosco. E vamos começar pelo Vasco, hein? O Vasco ontem fez um jogo sofrido. Começou muito bem, fez 2-0. Eu particularmente estava assistindo o jogo e falei, fácil. Pô, vai ser aquele 4-0, vai ser um passeio. Pô, eu tava preocupado, achando que o Água Santa ia complicar. E complicou. O Vasco, depois de fazer 2-0, relaxou, cara. Relaxou, a Água Santa começou a envolver no futebol, dar pressão, acertou uma bola na trave. Eu falei, tá, vai madurar esse gol aí, hein? Eles vão diminuir, vai complicar esse jogo. E foi passando o tempo, a bola dos caras não entrando, eles errando um lance final, Léo Jardim fazendo uma defesa, o outro. Falei, esses caras não vão empatar, não. Vão fazer gol, não. Aí no finalzinho, Neilton fez. 2-1. Primeiro do Vasco, do Galdames, no rebote. Tem os melhores momentos no canal, tá? E depois o Verratti fez 2-0 no cruzamento do Paulo Henrique. Aí eu falei, cara, Neilton fez o gol, acabou 2-1 no primeiro tempo. Falei, rapaz, Vasco não jogou bem não, mas bom que acabou, o cara vai acertar. E só deu os caras no segundo tempo. Água Santa dominou, apertou, sufocou. Aí eu falei, rapaz, isso aí vai arrebentar um monte de gente que fez bolão, hein? Esse Água Santa aí vai empatar esse jogo. Não deu outra. Água Santa foi pra cima, empatou. Eu falei, rapaz, com um zagueiro, não lembro o nome dele, Roubos, sei lá, fez gol de cabeça, ficou 2-2. Eu falei, rapaz, complicou, hein? Eu falei, vai ser aquele jogo chato que vai pra pênalti. Tudo pintando pra ser eliminado de novo igual ano passado. Aí rolou o jogo, tal, Água Santa no contra-ataque, um erro de passe do Payet. Aos 42, 43, sei lá. Tum! O craque do time fez o gol 3-2. Eu falei, a torcida já começou a ir embora. Eu falei, caraca, rapaz. Ficou mais feio do que eu imaginava. E o que aconteceu? Praticamente os apagar das luzes, uma falta lá pro Vasco, o Payet cruzou, piton, pá, de cabeça, 3-3. Eu falei, rapaz, dá pra dar pressão. O cara tiveram um expulso e tal, daquele finalzinho tentou dar uma pressão, mas não conseguiu. Acabou 3-3, mas nos pênaltis, Léo Jardim brilhou, pegou a primeira cobrança deles e depois Bruno Mezenga acertou a trave. O Vasco converteu os 4, a pior cobrança foi do Esforza, foi meio que no meio, assim, por baixo do goleiro, o goleiro quase pegou deles também. E acabou 4-2 pro Vasco, 4-1, né, nos pênaltis. 4-1 nos pênaltis. O Vasco converteu os 4, começou a bater o primeiro e eles só bateram 3 cobranças. O Vasco passou, mas deu confusão, tá? Quando o Vasco empatou, teve a confusão do Neilton com o João Vitor, tá? Aí tinha um funcionário lá do Vasco querendo brigar lá também. E no final do jogo, Medel com o Neilton, tá? Neilton jurou Medel de morte, falou que vai pegar ele na casa dele. E Neilton diz que é de quebrada, lá de Diadema, vai pegar ele. Deu essa confusão toda, não sei se vai ter punição, não sei se foi relatado, acredito que não, que foi do lado de fora, foi no ônibus, mas as imagens podem ajudar a punir, né? O Vasco hoje não tem mais força nenhuma, capaz até de ser punido, tá? E continuando falando do jogo, o Emiliano Dias, na coletiva, disse que desde que ele está no Vasco, o primeiro tempo do Vasco foi o melhor que ele viu o Vasco jogar. Eu discordo, tá? Não foi, para mim não foi. Ele criticou o segundo tempo do Vasco, falou que não gostou nada, que ninguém gostou, entendeu? Ninguém gostou. Realmente o Vasco não jogou bem, não mereceu o empate. Realmente o Água Santa foi superior no jogo. Para mim o Água Santa mereceu a classificação. O Léo Jardim pegou demais também. Os lances que foram lá de perigo, ele estava lá, né? E o que não deu para pegar realmente foi gol. Tá? E por falar no Vasco agora, né, deixando esse assunto de lado, continuando, né? A Copa do Brasil deu pro Vasco já, né, com primeira e segunda fase, 5.400.000, tá? Só por essas duas fases que o Vasco avançou. Então, um bom caixa, tá? O Vitória não desistiu do zagueiro Maicon. O Vitória ainda quer contratar o Maicon, vai esperar essa janela especial até o dia 19, né, de abril. 29, 19 de abril,
para poder contratar o jogador. Acredito que o Michael deve sair sim. Está na reserva, então ele vai tentar ser titular no Vitória, assim, só vai esperar o fim do Campeonato Carioca, tá? Payet se declara ao Vasco. Payet deu uma entrevista hoje, agorinha, se declarando ao Vasco, tá? Ele disse assim, vou resumir, tá? Para ser sincero, sair do Marselha foi difícil. O amor do vascaíno me salvou. Eu precisava dessa paixão, eu estava morrendo. Realmente, o Payet está muito feliz de estar no Vasco da Gama. Tem jogado bem, mas ontem, no segundo tempo, não jogou bem, tá? Pitão realmente, e Léo Jardim foi melhor. Léo Jardim jogou com o nascimento da filha, tá? A filha dele nasceu, ele veio virado, tá? Que a filha nasceu, foi 8 horas da manhã, ele estava desde uma no hospital. E os caras perguntaram se ele queria jogar, ele quis jogar mesmo assim, tá? E foi muito bem. Salvou o Vasco, realmente foi muito bem. E vamos falar do Fluminense. O Fluminense que tem 3 desfalques, tá? Para a semifinal do Campeonato Carioca. Samuel Xavier está lesionado, tá? Se machucou no jogo contra a LDU. Já estava vindo de lesão, né? Deve ter jogado no sacrifício que acabou agravando. Douglas Costa também se lesionou, tá fora. Os dois estão fora do primeiro jogo da semifinal. E o André foi expulso. Tá fora também. Então são esses 3 desfalques do Fluminense e essas são as informações do Fluminense. E vamos falar de John Textor. John Textor, cara, ele já tem um costume, tá? Já arrumou confusão na França, já arrumou confusão na Premier League, tá? Sempre reclamando. Mas só que aqui no Brasil ele tá pegando pesado mesmo, cara. Tá pegando pesado, tá lembrando até um Eurico Miranda mesmo, batendo de frente. Só que, exemplo, bater de frente com o sistema, parceiro, meio complicado. Eu nunca levei fé na honestidade da CBF, de quem comanda o futebol brasileiro, tá? Nunca levei fé, sabe? Eu não levo fé. Não confio nos políticos, tá? Em geral, tá? Nem em órgãos federais, estaduais, municipais, não confio, tá? Político é muito complicado. Mas o texto tá batendo de frente. E eu acredito eu, que mesmo se ele apresentar as provas, ele vai ser punido, tá? Ele vai ser punido. Ele vai... Capaz, aqui é complicado. Tá? Vou falar as falas do Textor. John Textor alega ter gravações e eles acusam os árbitros de propina. Árbitro reclamando que não recebeu o dinheiro da sua propina. O STJD já se manifestou e pediu provas ao John Textor contra os árbitros. Se você tem as provas, então apresente elas. A ANAF, a Associação, a Agência Nacional dos Árbitros, pediu que ele apresente provas, pois o que ele está falando é irresponsável e leviana, as acusações. E pediu o banimento do futebol do John Textor. Eu acredito que ele deve conseguir isso aí, tá? Eu acredito que ele vai ser banido, tá? Aqui do futebol brasileiro. E o John Textor alegou que não acusa o presidente da CBF, tá? Que o Edinaldo já está com um processo contra ele e está movendo outro agora. Ele falou, tem juízes gravados reclamando de não terem recebido propinas, tá? O André Rizek falou hoje no Sport TV que acredita sim que o John Textor tem as gravações, tá? Ele tem as gravações, só que a questão é de que ano essa gravação? Ele acha que essas gravações podem ser antigas, pode ser daquela época lá do Edilson, 2005, pode ser mais recente um pouco, mas não de 2022, 2023 para cá, entendeu? Então ele acredita que esse tiro do John Textor pode sair pela culatra, tá? Mudando a notícia do Botafogo, né? Chegou a informação de que o Júnior Santos, muita gente reclama dele, né? O Júnior Santos foi um jogador que nunca fez base, tá? O Júnior Santos nunca fez base por clube nenhum, tá? Então, tá explicado, né? Muita coisa para muitos outros comentaristas, né, que criticam o jogador e até a torcida. Botafogo também anunciou o goleiro Raul, anunciou o goleiro hoje, tá? Nas suas redes sociais, então já tá tudo certo. E vamos falar do Flamengo, tá? O Flamengo acerta a contratação do meia nigeriano, meia atacante, né, nigeriano, Hassan Haruna, do 15 de Piracicaba, tá? Ele vai vir para reforçar o sub-20 do Flamengo. E por falar no sub-20 do Flamengo, o sub-20 do Flamengo ganhou ontem
de 2-1 do Alcas e está na semifinal da Libertadores da categoria Sub-20. Os gols do Flamengo foram marcados por Iago e Wallace Ian. E o Flamengo conseguiu essa vitória de virada, tá, gente? O Flamengo também ontem acertou a venda de Thiago Maia. Tá, para o Inter, ele entrou em negociação com o Lille, acertaram os valores. O Flamengo mantém 25%, o Lille 25%, 50% para o Inter, por 4 milhões de euros. Tá? E Marcos Braz falou sobre o Maicon ter recusado o Flamengo. Circulou essa notícia que o meio-campista do Corinthians, Maicon, recusou o Flamengo. E sobre as falas de John Textor. Marcos Braz falou que não teve essa de Maicon recusar o Flamengo, não. Quem recusou o Flamengo foi o Shakhtar Donetsk. Falou que o time ucraniano não aceitou a proposta do Flamengo. Falou que se tivesse acertado a proposta, o Maicon estaria no Flamengo. Porque ele falou que antes dessas tratativas com o time, eles trataram com o jogador. Perguntou do interesse, falou com o empresário, estava tudo certo, e o Shakhtar recusou. Então, por isso, o Maicon não veio para o Flamengo, tá? As falas do Marcos Braz, vou dar uma resumida também sobre o que ele disse sobre as falas do John Textor, sobre as acusações, né? Ele falou que o John Textor tem que ter responsabilidade. Ele é um homem de responsabilidade. Falou que essas falas dele é um assunto gravíssimo e já que ele falou isso, ele tem que provar agora, tá? Porque o que ele disse, se ele não provar, vai dar ruim, tá? Ele falou que tem que aguardar o que a CBF vai dizer. Ele falou em outra parte da entrevista, depois das provas, a gente analisa. Então, depois eles falam novamente. Ele falou, deixa o Textor falar. Ele tem que falar, deixa ele falar. Ele não vai opinar sobre isso. Ele falou que essa situação é uma situação desconfortável para o Textor e para a CBF, tá? E vai ficar bem pior para um dos dois. E ele falou que tem que ter uma punição. Em algo tem que acontecer, não pode ficar assim, entendeu? E ele falou que isso não é assunto do Flamengo. Ele falou que isso não é assunto para o Flamengo, o Flamengo não tem que dar opinião de nada. Então são essas as declarações, são essas as informações de hoje. Tá? Sejam muito bem-vindos ao canal. Agradeço a todos. Obrigado, gente.